Quinta semana do tempo comum, quarta-feira, memória de Santa Escolástica, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas no seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda 2 domingos atrás nós escutávamos Jesus que ensinava com uma autoridade tão grande que o diferenciava do ensinamento dos mestres da lei, dos fariseus. Dizia a sua boca aquilo que estava na pureza do seu coração. Então Jesus não pode, de maneira alguma, manifestar a graça da impureza, porque seu coração está cheio de amor. Aquilo que Jesus ensina hoje é porque muitos judeus classificavam alguns alimentos ou algumas atitudes que tornavam o homem impuro. Que entrasse alguns alimentos. E criticavam as outras pessoas que às vezes por alguma necessidade tinham que se alimentar daqueles alimentos considerados impuros. Jesus, sendo ele a própria lei, nos alerta, nos diz: não é o que comemos, é o que falamos, são nossas atitudes, é aquilo que está no coração. Ou seja, não é aquilo que é de maneira vital para a nossa existência que nos torna impuros, mas às vezes algumas atitudes, algumas coisas que dizemos, algumas coisas que guardamos no interior do nosso coração. Jesus elencou muitas delas: a imoralidade, os roubos, o assassínio, a devassidão. Ora, se o coração está cheio de coisas ruins, nós vamos manifestar as coisas ruins. É preciso, então, purificar o coração pela oração, pela piedade, pela palavra de Deus, pela escuta da vontade do Senhor. Assim sempre purificamos a nossa história, transformando a nossa vida. Não são as atitudes externas, as aparências que de fato mostram aquilo que somos, mas aquilo que constantemente, às vezes, brota do nosso coração. Inclusive com aquela sentença que às vezes a gente diz: a boca fala do que está cheio o coração. Então possamos nos encher de amor, de compaixão, de perdão, de solidariedade com o próximo, para então manifestarmos a verdadeira figura de um Deus amoroso. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.